Uma linha aberta. No passado fim de semana, a Comissão Política da Renamo, alargada ao Estado-Maior, reuniu-se na Serra da Gorongosa e uma das decisões tomadas foi a fixação da residência naquele local por parte do coordenador da Comissão Política e atual líder do partido, Ossufo Momade. O programa Linha Aberta pretende, na edição de hoje, discutir as implicações e a razoabilidade dessa decisão, tendo em vista os desafios políticos do presente ano. Este é um ano eleitoral e daí que queremos trazer hoje no programa a discussão deste tema e das decisões, as implicações desta decisão para aquilo que é o processo que está em curso, que é o processo das negociações para a paz, com questões militares em cima da mesa e com questões da descentralização praticamente já fechadas. Estão aqui conosco neste programa o senhor José Manteigas, que é o porta-voz da Renamo, o senhor Borges Nhamir, que é jornalista, e também o senhor Simão Nhambi, que é analista político. É com eles que vamos fazer esta breve análise deste assunto nos próximos minutos. A começar mesmo com o senhor José Manteigas. Até que ponto é oportuno a transferência ou as decisões, ou são oportunas as decisões da última reunião extraordinária da Comissão Política da Renamo? Olhando para o momento em que o país se encontra, os processos que estão em curso, quer o processo eleitoral, quer o processo da discussão das questões militares, mesmo assim questões de descentralização. É oportuno, neste momento, temos alguém que está a liderar a Renamo a viver na Serra? Bom, muito boa noite, caro Manjate. Quero cumprimentar a todos os moçambicanos do Levão Maputo e também quero aproveitar mais uma vez para agradecer a todos os moçambicanos que, no momento difícil, sobretudo no dia 3 de maio do presente ano, estiveram conosco a chorar pelo perecimento de Sua Excelência o Presidente Afonso Dhlakama. E, por outro lado, também dizer a todos os compatriotas que, apesar de termos perdido o nosso líder, o nosso presidente, o nosso pai, todos, sobretudo os membros, quadros, simpatizantes, amigos da RAM, deverão continuar empenhados para prepararmos a vitória eleitoral em 2018-2019. Aliás, esta será a melhor homenagem e a maior homenagem à Sua Excelência, Sr. Presidente Afonso Dhlakama. E para isso, também queremos exortar para que continuemos unidos, assim como o nosso Presidente saudoso nos manteve unidos durante longos anos desta nossa caminhada como partido neste país, Moçambique. Relativamente à questão que me coloca, se é oportuna ou não, é sim oportuna, porque a Renamo é um partido com representação nacional e, à semelhança de outras instituições, pode reunir-se onde achar que deve reunir. Foi o caso concreto. A Comissão Política Nacional, alargada ao Estado-Maior-General das Forças da Renamo, deslocou-se a Gorongosa para realizar a sua 5ª sessão extraordinária. E por que teve que ir a Gorongosa? Como sabe, e todos os moçambicanos sabem, estamos em trégua sim, mas também estamos num processo de fecho sobre as questões militares. E os companheiros que estão do lado militar estão em Gorongosa, razão pela qual a Comissão Política entendeu que, para coordenar melhor este processo de desfecho sobre as questões militares, era necessário e imperioso que o seu coordenador, portanto, estou a falar do Tenente-General Ossufo Momade, passasse a residir na Serra da Gorongosa, onde Sua Excelência o Presidente sempre
residiu nos últimos tempos, e de lá dirigiu o partido, dirigiu as nossas forças, razão pela qual até hoje continuamos coesos. Portanto, é uma única RENAMO, não há RENAMO dos militares, não há RENAMO dos civis. É um partido único que se chama Resistência Nacional Moçambicana. Portanto, não é uma questão de desconfiança, de falta de confiança com o interlocutor, nesse caso o governo, com quem estão a negociar estas questões, é uma questão apenas estratégica. Absolutamente não é desconfiança, é uma questão estratégica, porque, como sabe, as condições de comunicação com a Gorongosa, e é sabido, se Sua Excelência o Presidente, o Malogrado, sempre teve várias vezes, em vários momentos, teve dificuldade de se comunicar. E estamos num processo muito delicado, que é das questões militares. E o melhor local para dirigir e coordenar melhor esse processo é em Gorongosa, porque é lá onde temos o Estado-Maior-General, onde temos lá as forças. Portanto, achamos que para ser um interlocutor mais eloquente, devia estar mais próximo daquelas pessoas, tanto que são alvo deste processo das questões militares. O general Ousufo Mahamadou tinha antes ou não este contacto com as forças militares da RENAMO, da Gorongosa? Sempre teve, porque ele até então, aliás ainda não cessou, ele é o chefe do Departamento de Defesa e Segurança, tanto ao nível do partido. Portanto, sempre teve, é uma das pessoas que sempre teve um contacto direto com as nossas forças. Bem, gostava de convidar os outros painelistas, como é que olham, ou como é que receberam esta informação, como é que olha esta decisão da RENAMO do Somanhã? Bom, obrigado pelo convite e gostaria também de cumprimentar os telespectadores. A questão das decisões tomadas nesse último final de semana pela RENAMO, para mim, acho que representam um simbolismo de compromisso com a paz. Primeiro porque nós sabemos que, conforme o senhor Mantiga dizia, que a maior parte desses homens armados do quais são alvo de integração e desmobilização estão na Serra da Gorongosa, seria de facto um pouco irresponsável se eles tivessem que deixá-los sozinhos na Serra de Gorongosa, porque seriam como um rebanho, de facto, sem o seu pastor, uma vez que a quem com eles residia, a quem com eles sempre lado a lado estiveram, nesse caso o malogrado Afonso de la Cama, já não estaria ali com eles, certamente. Então, por outro lado, é a questão de ter que se verificar por que essa decisão da residência do coordenador da RENAMO, nesse caso o senhor general, como o Sufo, tinha que ser mesmo forçado, porque há duas coisas que nós temos que perceber. O Afonso de la Gama foi à Serra de Gorongosa não por sua livre vontade, foram por circunstâncias, não é, que o forçaram a estar lá. Ele foi alvo de atentados que até hoje nunca foram esclarecidos e achou que, depois de tudo quanto aconteceu com ele, o lugar mais seguro para ele poder continuar vivo, sem ter que ser ameaçado pelos ataques que ele sempre foi vítima, era na Serra de Gorongosa. Lá também tinha os seus homens e lá ficou até a sua morte. Então, foi uma questão estratégica. Eu quero acreditar que o Afonso de la Cama não gostava de estar nas matas, porque nenhum ser humano gostaria de estar naquelas condições. Ele foi forçado, isso está na memória de cada um de nós, conforme nós vimos várias vezes que ele foi atacado e foi invadido na sua residência em Nampula, salvo erro, senão na Beira, e daí acabou na Serra de Gorongosa. Agora, a questão que nós colocamos é: por que o coordenador atual, não sendo vítima, alvo de qualquer tipo por que não tenta assumir a liderança da RENAMO, estando do lado onde todos os interlocutores, que era a sociedade civil, acadêmicos, os políticos, possam com ele interagir e darem de uma ou de outra maneira os subsídios necessários
para que se leve esse processo a um bom porto e evitar com que talvez mais recursos de deslocação e mais dificuldade de comunicação entre o Presidente da República e o coordenador se coloca no processo tão importante como este. Essa é uma grande questão, porque se nós formos a perceber, não foi uma questão voluntária. E isso pode nos fazer entender que a Renamo, dentro daquilo que, na perspectiva militar, não se sentiria seguro negociar no espaço onde eles não têm um domínio. Nesse caso, levarem os seus homens e dizer, olha, nós já vamos ter os nossos homens, digamos, enquartelados em algum sítio para além da Gorongosa, estamos aqui, se quiserem ter acesso a nós, estamos aqui e a nossa liderança política vai coordenar tudo e continuar todo o processo enquanto a Força da Câmara continua. Então, a Renamo ainda tem a intenção de forçar as negociações via força, como aconteceu no passado. Contudo, a responsabilidade de forçar as negociações via força não é só apenas da Renamo e a ala militar, conforme nós podemos ver com as decisões do último final de semana, que fizeram com que o general fosse obrigado a residir na Serra de Gorongosa e desprovido de todos os meios possíveis de sobrevivência humana, com um conforto como político nesse século em que nós estamos a viver. É também a responsabilidade do Estado na promoção de paz, garantir que não só a Renamo, mas que todo indivíduo que tenha arma não se sinta obrigado em usar a arma para alcançar os seus objetivos, mesmo de uma forma individual. Nós estamos a falar de todos os crimes que estão a acontecer de uma forma individual. O que está sendo feito para com que a violência não seja um instrumento que nos faça chegar aos nossos objetivos econômicos, até políticos. Então, nós estamos dentro desta rede em que há necessidade, de certa maneira, de se discutir e de se debater cada vez mais como é que a Renamo, depois do Afonso Dhlakama, deve continuar, porque parece que ainda há maior desespero pela perda dos presidentes Afonso Dhlakama e a Renamo ainda não encontrou. E por isso que coloca um indivíduo no lugar do Afonso Dhlakama e que vai residir na Serra de Gorongosa para parecer que seja o Afonso Dhlakama que conseguiu maiores concessos com o governo estando na Serra. Enquanto nós deste lado achamos que não há necessidade, porque as circunstâncias que levaram o Afonso Dhlakama a Serra de Gorongosa são totalmente diferentes daquilo que está acontecendo agora. Embora nós reconhecemos que no âmbito de criar maior coesão e controle dos homens armados da Renamo, há necessidade de se manter uma certa liderança, mas se são pessoas que obedecem o comando, esse comando não precisa de estar, essa pessoa que dá o comando, a ordem, não precisa de estar diretamente ali. Nós vimos o poder do Afonso Dhlakama na Serra da Gorongosa, ele podia orientar com mísseis através do telefone e toda a gente estar lá à espera para ouvir, porque era uma pessoa que podia mobilizar a população. Nós recordamos também de um episódio em que Afonso Dhlakama até foi impedido de aterrar porque as populações estavam lá. Então, não precisa de se ter a pessoa junto de si para receber as ordens serem cumpridas. Os homens armados da Renamo podem, sim senhora, hora de se receberem as ordens de quem é o coordenador, mesmo que essa pessoa esteja na capital da cidade do país, onde ele, perto, lado a lado, pode levar as negociações com o presidente com maior facilidade e até com maior e melhor consulta daquelas pessoas que podem dar o seu subsídio, isto é, conforme eu dizia no princípio, académicos, comunidade religiosa, sociedade civil, imagem até internacional. Então não há necessidade de instalação de uma residência. Isso demonstra um desespero total, porque pela perda que a Renamo e a nação moçambicana teve do seu líder, o Afonso Dhlakama. Pois, Nhambir,
Como é que olha para esta ida de Yusuf Mamadi para a Serra da Gorongosa? Bom, obrigado, boa noite a todos os telespectadores. Primeiro, talvez vai ser surpreendente, mas dizer que a ida do dirigente atual da RENAMO para a Serra de Gorongosa não é uma total surpresa. Já era de se esperar um pouco. Em conversas, nós tivemos a sorte de ir a Beira, depois ir a Mangundi, acompanhar as pessoas no momento em que choravam a perda do seu líder, num momento de grande sensibilidade, em que as pessoas se abrem um pouco e falam mais do coração e deixam de fazer a política, que a política tem muito pouca verdade. As pessoas diziam que nós perdemos o presidente que acama e agora o que é que vamos fazer? Precisamos de um líder. Então, há um conceito dentro da RENAMO de que a perda do presidente Afonso Dhlakama pode levar a duas consequências drásticas. Primeiro, perder as eleições, ganhar para fora, né? Perder o poder externo que a RENAMO tem, que tem uma franja de eleitores que consegue mobilizar, mas também o mais grave é perder o próprio partido, o partido perder suas fações. Então, esses são os dois grandes desafios dentro da RENAMO neste momento, conversando com as pessoas lá dentro. E a RENAMO estabeleceu prioridades, disse que a nossa primeira prioridade é assegurar o partido. E se assegurarmos o partido, depois vamos poder assegurar que este partido continua a ganhar as eleições onde tem ganho, a percentagem que tem conseguido. E, portanto, eu penso que a decisão dentro desse contexto, conversando com as pessoas dentro da RENAMO, as pessoas que conhecem a RENAMO, a decisão do líder da RENAMO de ir para lá não é decisão individual dele, é decisão da comissão política, e essa decisão não é mais para o público externo, não é para o governo, não é para a sociedade, mas é mesmo para a própria RENAMO, para a sua própria recomposição e seguir num único rumo. Alguns aspectos concretos que o líder da RENAMO, o atual líder, né, é o líder, visa assegurar. Lá é um pouco difícil dizer líder interino toda hora, na verdade ele é o líder da RENAMO. Primeiro é garantir que ele está próximo dos militares. Não é assim tão simples dizer que a partir de Maputo você vai coordenar ações militares lá. É mais fácil, estando nas matas, coordenar as ações civis cá fora. Os militares têm a sua própria disciplina e querem ver o chefe. Um pouco aquilo que o presidente Samora dizia, que era o presidente militar que nós tivemos, dizia que os chefes têm que ser os primeiros no sacrifício, os últimos no benefício. Então, essa é um pouco uma experiência militar. Então, o senhor Yusuf Mamadi quer lá para estar juntamente com ele, para dizer que estamos a sofrer juntos. O pacote de negociação que traz para o governo é um pacote muito difícil. A RENAMO está a negociar a integração dos seus homens nas Forças Armadas, na polícia e nos serviços de inteligência. Isso é muito difícil conseguir a aprovação disso. E ele precisa, em algum momento, de voltar para os seus homens e dizer que, bom, nós queríamos isto e não conseguimos isto, conseguimos esta parte. E estando cá em Maputo, na capital, as pessoas que estão lá nas matas têm a ideia de que aqui na capital as coisas são boas. As pessoas andam em viaturas, com motoristas, que lhes abrem a porta, bebem água mineral. Então é preciso que ele vá sofrer com eles lá e fechar este dossiê. Esta é uma parte. A outra parte é que há entendimento de que num momento de transição como este, não é 100% consensual que o senhor Yusuf Mamadi é que deve ser o dirigente da transição na RENAMO. Pode haver alguém, e há grupos lá dentro, que procura propor outras pessoas. Então, o melhor local para controlar o partido é estando na sede do partido. E a sede efetiva da RENAMO, convenhamos, não é aqui em Maputo. A sede material da RENAMO é Sofala e Gorongosa. É lá onde está a sede da RENAMO. E a RENAMO é um partido político com um braço militar muito forte.
Ou seja, se nós colocarmos na balança a parte política e a parte militar pesa mais. Então tem que estar na sede onde está a parte mais importante. E salvar a Renamo, pode parecer um paradoxo dizer isto agora que se está a negociar a desmilitarização da Renamo, mas salvar a Renamo significa salvar o seu poderio militar numa primeira fase. E todas as vezes que o governo negociou com a Renamo, só negociou com a Renamo porque a Renamo exibiu o seu poderio militar. O último aspecto que eu gostaria de referir, que não é de tudo novidade também, é que depois da morte do presidente Afonso Dhlakama, houve esforço do governo de chegar a Gorongosa, não é? Das tropas, de chegar lá, porque não é confortável para o governo ter uma parte do território nacional onde é inacessível para as forças de defesa e segurança. E a Serra de Gorongosa continua inacessível para as forças de defesa e segurança. Portanto, houve esse esforço de chegar lá. Isso é um sinal de que, bom, vamos negociando pacificamente, mas a solução militar não pode estar completamente descartada. Poderíamos dizer que a probabilidade é de abaixo de 10%, mas não está totalmente descartada a solução militar. Então, eu penso que faz todo sentido, contrariamente ao meu colega, eu penso que faz todo sentido o dirigente atual da Renamo ir ficar em Gorongosa, e era de se esperar um pouco que isso acontecesse. Mas a Renamo encontra da parte do seu interlocutor neste processo de diálogo a segurança que necessita para o seu líder continuar a liderar este processo com tranquilidade? Sim, nós, como eu disse, nós estamos serenos. A Renamo está a viver a serenidade que todo o país está a assistir. E não é verdade que na Renamo há grupinhos. Isto é mentira, não é verdade, porque eu tive o privilégio de estar na reunião da Comissão Política Nacional, sou porta-voz, tenho participado em muitos eventos do partido e não há absolutamente grupos. Como eu disse no princípio, existe uma Renamo única, simplesmente por cada situação sui generis que temos hoje em dia, desde que o Sua Excelência o Presidente, o malogrado Presidente Afonso Dhlakama, começou a ser perseguido, a Renamo defendeu-se, procurou defender-se, está a defender-se. Portanto, tem esta parte militar que está a defender os membros e quadros do partido. Agora, portanto, o que eu quero reafirmar e garantir aos moçambicanos é que nós estamos serenos. A Comissão Política Nacional elegeu o Tenente-General Ossuf Momade para coordenar o partido. E como dizia o meu irmão aqui, Borges, o melhor lugar para dar continuidade a este processo que Sua Excelência o Sr. Presidente da República até já veio ao público dizer que há todas as condições para termos um desfecho e a breve trecho, é lá. Porque é lá onde estão as pessoas visadas. É em Gorongosa onde estão as pessoas que vão ser, portanto, passo a expressão, objeto deste pacote ou das questões militares. É lá onde temos os generais. E eles têm uma voz importante no processo sobre as questões militares. Então, entendemos, a Comissão Política Nacional entendeu que é de bom tom para que esteja próximo. Exatamente como também dizia o meu irmão Borges, porque ele está ali a solidarizar-se com os militares. E é mais fácil, estando com os militares, tratar de questões militares do que estar na cidade
com os civis para tratar questões militares. Portanto, que o país não fique alarmado. E outra coisa, o general Yusuf Mamadi não foi forçado a ficar em Gorongosa. A Comissão Política Nacional, o nosso Estado-Maior-General, propôs ao coordenador e até fez uma pergunta: General Yusuf Mamadi está disposto a ficar na Serra da Gorongosa? E o tenente-general Yusuf Mamadi, coordenador, disse: eu fico. Nesta qualidade de coordenador, eu fico para estar próximo dos meus irmãos, de modo a darmos continuidade a este projeto que o malogrado presidente Afonso Dhlakama iniciou e que, como eu disse, várias vezes o Presidente da República já se referiu, dizendo que está tudo a postos para que tenhamos um desfecho positivo e definitivamente voltarmos a uma paz efetiva. E o canal de diálogo está criado? O canal de diálogo está criado, como sabe, a delegação da Renamo existe, os membros da delegação da Renamo fazem parte dos dois grupos que foram constituídos, tanto à luz das negociações, para falar do grupo sobre a descentralização, e o grupo tanto sobre as questões militares. Portanto, esses membros desses grupos de trabalho, dessas comissões, existem, estão a funcionar. Portanto, a qualquer momento que o Sr. Presidente da República quiser tratar algum assunto relativo a estas duas matérias, tanto sobre a descentralização, que agora vamos para a aprovação das leis ordinárias, portanto, já, como se sabe, já foi convocada a sessão extraordinária para exatamente adequar adequar a lei eleitoral à nova revisão pontual da Constituição. E sobre as questões militares, já há passos bastante significativos que foram avançados. Aliás, até a morte do presidente, penso que podíamos dizer que era uma questão de dias. Portanto, e nós queremos que este processo continue com a mesma seriedade, a mesma responsabilidade, a mesma serenidade. Não, a questão é este canal de contacto e de diálogo que o Presidente da República vai manter-se ou continua a ter o acesso ao atual líder da Renamo? Vai continuar a ter. Vai continuar a ter. E com o seu Presidente Afonso Dhlakama houve sempre contactos. Portanto, são as mesmas vias. Nós não vamos inventar a roda. Vamos seguir as pegadas que o Presidente Afonso Dhlakama criou. Por quê? Porque sabemos que são estas pegadas, é este caminho que o Sr. Presidente Afonso Dhlakama criou, que vão nos levar ao, tanto, desfecho deste processo das negociações. E em termos políticos, em termos de percepção política desta decisão da Renamo, até qual pode ser o potencial alcance, positivo ou negativo? Bom, eu acho que... Em termos da percepção pública e até dos eleitores da sociedade. Na percepção pública, eu acho que a Renamo, pelo facto de ter, conforme dizia no princípio, que a decisão de ter o general Yusuf Mamadi dentro da Serra da Gorongosa, junto aos homens militares de Renamo, pode significar o compromisso com a paz. Nós estamos a imaginar guerrilheiros, ovelhas sem pastor, okay? A sua força aglutinadora já não existe, então todos concordamos no painel que esses que estão lá na cidade de Maputo e que estão bem, nós estamos aqui a sofrer e ninguém está conosco. Então, ter o Yusuf, eu não sei porque que não podemos considerar o presidente até agora, porque conforme nós estamos... enfim, esse é um assunto... Se me der o privilégio, posso poder explicar. Vamos. Então, o general Yusuf Mamadi, o coordenador, nesse caso, conforme nos obrigam a dizer, é o coordenador da Renamo, é essa força aglutinadora que deve estar junto, e isso é uma percepção, e eu acho que nessa posição a Renamo não foi
tão egoísta em termos de dizer, olha, embora o Afonso da Gama tenha sido forçado pelas circunstâncias para estar na Serra de Gorongosa, agora que ele se foi, nós iremos continuar como alguma vez ele também já esteve na cidade da Beira, também já esteve na cidade de Maputo, porque falar desse comando, dizer que é obrigatório estar na Serra de Gorongosa, isso eu não quero concordar tanto, não é? Porque eu acredito que vários meses ou talvez há anos o Afonso da Gama viveu dentro de uma cidade de Maputo, viveu... Quase mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Sim, mas e não havia conflito. Também não existia conflito, mas mal que existiu o conflito da mesma forma que essas pessoas existiram mesmo quando o Gama estava na cidade, até hoje eles podem continuar a existir, basta apenas saber como coordenar, a não ser que sejam pessoas novas que foram recriadas, mas eu acho que na Renamo não existe autoridade, não existe falta de autoridade para controlar isto em qualquer canto do país onde o líder estiver, assim como demonstrou o Afonso da Gama quando decidiu que ia à Serra de Gorongosa, todos o seguiram e lá se instalaram. Quando decidiram que iam àquele canto, todos foram. Embora eu não seja militar, mas eu entendo que tudo aconteceu porque o Afonso da Gama tinha esse poder de mobilizar. Certamente, a Renamo sido fragilizada de certa maneira pela morte do Afonso da Gama, procura buscar maior coesão, fixando de uma forma forçada o indivíduo que vai trazer essa cola, esse contato, essa simpatia, essa irmandade com aqueles homens que foram deixados já na Serra de Gorongosa. Porque já seria muito difícil dizer, olha, já não é residência para vocês, venham para cá. Como eles terão que ir para lá, enquanto têm que ser integrados dentro de vários elementos da defesa e segurança da nossa nação. Então, essa seria uma questão que obriga a Renamo a colocar uma força aglutinadora, que é um aspecto positivo, que em termos de prestação política é também positiva, porque nos garante que não existirá nenhum guerrilheiro da Renamo que possa, sozinho, de uma forma individual, cometer qualquer tipo de atrocidades no meio do caminho, porque esses estão sob o controle de alguém. Isso é positivo, que poderíamos, digamos, parabenizar a Renamo de como eles estão a gerir essa transição após a morte do Afonso da Gama. Está sendo muito pacífica, porque já estaríamos aqui, de certa maneira, a testemunhar coisas que talvez não poderíamos pronunciar aqui nesse momento. Então eu acho que, colocando de facto a vossa pergunta, respondendo à vossa pergunta, acho que é uma prestação muito positiva em termos de opinião pública, porque de facto isso revela um compromisso com a paz que a Renamo tem para além do Afonso da Gama. Isto é, o compromisso pela paz não era só do Afonso da Gama, alastra-se também para os membros da Renamo pelos gestos que nós vimos, que tem que ser abnegados. Está ali o Yusuf Mamad, junto com os homens instalados em Gorongosa. Uma mesma pergunta para Cid Borges em relação a esta questão da percepção pública, porque numa primeira fase sentiu-se uma corrente com algum receio, e depois a se colocar também em causa, de facto, a oportunidade em si. Como é que olha para o efeito desta decisão? Bom, eu mais uma vez, como eu estava um pouco preparado para que o líder interino da Renamo saísse da cidade para lá, para as matas, ou para a Gorongosa, eu penso que a percepção vai depender muito do que vai acontecer. Em termos de timings, eu penso que nós podemos conseguir segmentar o que é que vai acontecer a seguir. O acordo, toda a informação que transpira posterior é de que já tinha sido quase que selado entre o presidente Nyusi e o presidente Afonso da Gama. Se não foi assinado, se não é assinado agora, é mesmo uma questão de timings. Isso para explicar que vai depender do que vai acontecer a seguir. Se as eleições, eu aposto que não se vai assinar o acordo, ou não se vai implementar o acordo, pelo menos, antes das eleições autárquicas de outubro. Porque a Renamo quer uma garantia material de que o governo não vai usar a polícia para violentar os seus membros durante as eleições.
Por que a Renamo mantém e nós, cidadãos, toleramos que a Renamo mantenha a sua força? É porque o governo usa recorrentemente a polícia para violentar os membros da Renamo. Prisões arbitrárias, gás lacrimogêneo, como aconteceu um pouco em Nampula. Era a celebração da vitória, mas a polícia saiu ali a tirar gás lacrimogêneo para as pessoas. E temos todos a memória negativa de muita violência protagonizada pela polícia contra os membros da Renamo. Então, eu penso que vai depender do que vai acontecer a seguir. Se nós tivermos, em junho, este mês, dia 22, temos a revisão da lei eleitoral autárquica, somente autárquica, não se vai mexer na lei das assembleias provinciais. E depois temos eleições em outubro, que começa com a campanha eleitoral em setembro. Temos eleições. Se as eleições forem tranquilas, a polícia não violentar os membros da Renamo, podemos dizer que vamos caminhar para a desmilitarização efetivamente. Mas se a polícia se comportar como tem vindo a se comportar desde então, violentar os membros da Renamo, onde houver discussão de fraude, onde houver questões de vitória difícil de uma ou de outra parte, vai ser difícil a implementação do acordo. E aí é que pode-se compreender se essa decisão do líder da Renamo de ir ficar nas matas foi útil ou não foi útil. Depois das eleições, nós vamos debater em melhores condições. Se as eleições forem tranquilas, a Renamo ganhar alguns municípios importantes, como espera ganhar, e a Frelimo deixar que a Renamo ganhe, não praticando a recorrente fraude, não usando a violência dos agentes da polícia, então vamos ter caminhos abertos para que assine-se o acordo, que já foi selado praticamente, e ele saia das matas. Agora, também é importante compreender que, enquanto o presidente Afonso Dhlakama precisaria de uma amnistia para sair de Gorongosa, até agora, o general Ossuf Mamadi não precisa de nenhuma amnistia. Significa que, querendo, sendo deputado, até pode sair para Maputo durante alguns tempos, ter que vir cá assinar alguns documentos, ter que vir cá manter encontros com... Exatamente. Não mais conversações, mas aqueles encontros estratégicos que nós sabemos que os dirigentes dos partidos sempre mantêm com os seus apoiantes, por exemplo, com a comunidade internacional. Ele pode livremente circular e manter esses acordos. Então, eu prevejo que o líder da Renamo vai continuar mais tempo nas matas, até depois das eleições, até vermos como é que as eleições vão ser, até se deixar a Renamo tomar posse nos municípios que espera ganhar, e que espera ganhar muitos, em relação àquilo que já ganhou antes, que foram 5, o máximo que tinha conseguido, penso que são 5 municípios. São 5 municípios. Aí nós temos problemas, então, desculpe lhe interromper. É que nós não podemos criar a percepção de que, porque há esses consensos que estão sendo tomados, isso dá vantagem à Renamo em termos da vitória, porque nós temos um processo político, democrático, aberto. O que nós achamos que temos que apelar é a questão de o Estado, o governo, não usar a máquina do Estado para o serviço do partido. Sim, mas nosso processo político então, é maquiado. É isso que nós temos que enfatizar, porque, de facto, a Frelimo não é ela que deve deixar a Renamo ganhar. A Renamo tem que ganhar por mérito, porque deve ganhar, não é ser deixada ganhar. Então é essa linguagem que nós temos que, de facto, moderar. Porque talvez eu explicar porque que eu digo deixar. Por que eu digo deixar ganhar? Deixar ganhar no sentido de que o processo seja transparente. Não haja violência, não haja fraude descarada, como tem acontecido em muitos momentos, enchimento de urnas, pessoas encontradas com boletins de voto, que depois não há responsabilização a essas pessoas. Nós temos casos conhecidos de pessoas que já foram encontrados com boletins de voto, e foram detidos instantaneamente e depois foram libertas essas pessoas. Então, eu penso que a solidez desse entendimento entre a Renamo e o governo tem um grande teste nas eleições. Se as eleições forem tranquilas, repito mais uma vez que temos caminho aberto para a Renamo se recompor, para o acordo de desmilitarização se implementar, porque pode ser assinado, mas não se implementar, para se implementar, e
vermos em que condições vão decorrer as eleições de 2019. Então, as eleições que vão acontecer daqui a poucos meses, acho que são 3 meses, de hoje a 3, 4 meses, são determinantes para compreender esta decisão estratégica que penso que é orientada para o público interno do líder da Renamo de ir ficar nas matas. Sim, se calhar um pouco aproveitamos esta ocasião para, de fato, responder a pergunta do Sr. Nhame em relação a por que não pode ser chamado já presidente da Renamo e acrescentaria para quando o Congresso? Bom, dizer que a Renamo, de fato, é um partido com órgãos e cada órgão tem suas competências. Quem elege o presidente do partido da Renamo é o Congresso. E como sabemos, o presidente Dhlakama fez 30 dias após a sua morte, no dia 3 de maio. Portanto, em termos de espaço temporal, ainda não houve oportunidade para se realizar o Congresso. Por que não se chama presidente? Porque, de fato, enquanto ele não for eleito em Congresso, não pode ser chamado presidente. Mas é coordenador por quê? Porque, à luz do artigo 29 dos Estatutos da Renamo, a Comissão Política Nacional é o órgão permanente de direção do partido. Então, é a Comissão Política que dirige o partido. E foi assim sempre, mesmo estando vivo o nosso presidente. Agora, a Comissão Política é um colégio. Portanto, há vários membros. E não é possível um colégio de 11 pessoas trabalhar sem um líder, um coordenador. A razão pela qual a Comissão Política tem um coordenador. Portanto, enquanto não se realizar o Congresso, o Tenente-General Suf Mamad é coordenador da Comissão Política e, por via disso, coordenador do partido e não presidente interino. Não temos, tanto esta digamos... E para quando o Congresso? Irmão Manjate, como eu disse, estamos a 30 dias que perdemos nosso presidente. Portanto, neste momento nós estamos focados para terminar esse dossiê das questões militares e também estamos muito focados para, de facto, ganhar, como sempre ganhamos. Aliás, todos sabemos que este conflito político-militar tem como uma das razões fundamentais, portanto, o conflito pós-eleitoral. É por isso que nós hoje estamos nessa situação deplorável, mas por causa das fraudes recorrentes, chegamos a este iceberg em que entramos num conflito político-militar. Portanto, o Congresso há de vir para a eleição do presidente. Isso é indubitável. Portanto, praticamente este ano não, tendo em conta o processo eleitoral. Os órgãos não determinaram quando, mas nós, como um partido organizado, obviamente, terá que realizar-se um evento de um órgão competente para eleger o presidente. Acho que nunca seria antes das eleições. Eleições autárquicas, não haveria condições. Mas eu quero acreditar, não conheço os estatutos do partido Renamo e que possam existir, digamos, um congresso extraordinário e qual é o tempo que se estabelece que depois de impossibilidade de o presidente da Renamo deixar de assumir as suas funções pela morte ou por qualquer incapacidade, a sua substituição deve acontecer, porque agora o que está a acontecer, a curiosidade, desculpe eu ter que assumir aqui ao lugar do meu caro jornalista, é que a curiosidade é que realmente é de todos nós. Qual é o tempo que nós temos de forma de esperar que a Renamo, depois de alguma coisa como esta, tenha que se reorganizar e ter um presidente de facto? Porque em termos de vista, em termos de posicionamento de imagem política da Renamo, que depois de perder o seu líder fique muito tempo alastrando-se sem uma direção concreta,
é muito negativo para quem quer ganhar as eleições nos pleitos. Desculpe, companheiro do painel. Nós temos uma direção concreta. Estamos a dizer a Comissão Política do Partido, dirigida pelo coordenador Tenente-General Ossuf Mamad. Esta é uma direção concreta, não há dúvidas. Agora, também temos que perceber que nós perdemos o nosso presidente, o nosso líder, há 30 dias. E mesmo, vamos dizer, no seio das nossas famílias, quando nós perdemos um ente querido que é o pai da casa, quer dizer, não é em tão curto espaço de tempo que... Desculpa, eu gosto de estar num painel em que cada um, quando fala, eu tenho sempre tanto o respeito de escutar o pensamento do outro, então eu gostaria que também me deixassem terminar o meu raciocínio. Portanto, nós somos um partido organizado e nós continuaremos a ser um partido organizado. Para efeito, temos que cumprir com aquilo que são, tanto os comandos dos nossos estatutos. E os comandos dos estatutos dizem que o presidente é eleito em Congresso. Portanto, não podemos pretender que em 30 dias nós marquemos um passo tão gigantesco. Aliás, sabe-se muito bem que o Congresso de um partido não é um evento pequeno. É um evento que movimenta centenas de Mas milhares. este seria um extraordinário, obviamente. Doutor Mantegas, nós podemos fazer algumas questões. Mais um minuto. Portanto, eu sei que nós temos essa consciência de que as pessoas gostariam de ouvir dizer que o general Ossuf já é presidente ou outra figura. É verdade. Mas é preciso dar tempo ao tempo. Como estão a ver, como os moçambicanos estão a ver, a Comissão Política Nacional, desde que nós perdemos o presidente, tem estado a deliberar sobre várias matérias. E uma das matérias importantes pelas quais houve uma deliberação é dar continuidade às negociações. Porque neste momento é crucial que nós tenhamos o desfecho deste processo negocial, sob pena, de fato, de resvalarmos numa situação de letargia que depois as consequências podem não ser muito boas. Portanto, temos que fechar esse dossiê, o Congresso há de vir, temos um outro órgão extremamente importante que é o Conselho Nacional do Partido, que também toma decisões. Se for o caso, esse Conselho Nacional vai ser convocado para decidir sobre algumas matérias. E, portanto, o que nós queremos pedir é a compreensão de todos os moçambicanos para que continuem a acreditar que a RENAMO está serena, a RENAMO está coesa e a RENAMO continua comprometida com a paz, como dizia o meu compatriota Simões. Quer dizer, o fato do coordenador estar na Serra da Gorongosa é exatamente isso, porque está comprometido com a paz. Ele, como coordenador do partido, tem que estar próximo àquelas pessoas que neste momento são o alvo deste Mas quanto processo. tempo seria necessário para poder resolver esta questão e haver clareza em relação a esta questão do Primeiro, Congresso? para a RENAMO, nem que fosse amanhã, se fosse para dar o desfecho sobre as questões militares, nós estamos prontos, estamos disponíveis, estamos preparados. Sobre as matérias, sobre as questões militares, nós temos tudo preparado. É só uma questão da contraparte, tanto da parte do governo, também dizer nós estamos em condições de sentar-se à mesa e dizer, a partir de hoje, o figurino ou a situação das forças de defesa e segurança serão estas e aquelas, como está a ser, portanto, a ser discutido e apreciado. Portanto, do nosso lado não há absolutamente nenhum problema. Para nós, nem que seja amanhã. O Congresso só vai acontecer logo que este assunto estiver fechado. Não estou a dizer isso. Não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que é momento próprio
portanto, o órgão competente para eleger o presidente vai se reunir. Ok. Mas já, meus colegas, é assim, eu penso que há coisas que nós temos que dizer a bem da verdade. Eu conheço os estatutos da RENAM e tive cuidado de ler dentro do trabalho que eu faço, pronto. E houve inversão da sucessão natural depois da morte do presidente Afonso Dhlakama. O sucessor natural era o secretário-geral, porque os estatutos da RENAM dizem que o secretário-geral é a entidade que coordena as atividades político-administrativas das estruturas do partido a nível nacional. Então, quando morre o presidente, automaticamente o sucessor natural é o secretário-geral. A Comissão Política Nacional reuniu-se, penso que 48 horas depois da morte do presidente Afonso Dhlakama, para tomar a decisão de colocar uma outra pessoa para a sucessão. Do ponto de vista estatutário, o general Youssouf Momad era subordinado do secretário-geral. Eu penso que pode o mesmo partido reunir-se novamente para tomar a decisão de eleger o sucessor definitivo. Essa ideia de que não, estamos a chorar o nosso dirigente, não faz muito sentido. Permita-me, senhor deputado, não concordar a comparação de uma estrutura familiar e de uma estrutura partidária. São coisas completamente diferentes. Segundo, o presidente Afonso Dhlakama vivia numa situação de iminência morte, desculpe dizer isso, mas é assim como era. Ele escapou a quantos atentados em 2015? O José Pinga, e depois a situação de ter sido sitiado na Beira. Então, eu penso que é difícil dizer isso, mas é a realidade da nossa democracia. Estávamos todos preparados que a qualquer momento o presidente Afonso Dhlakama poderia ter sido assassinado nesses atentados todos, a não ser que a RENAM não assuma que ele sofreu os atentados. Os atentados ou escapa ou é assassinado. Então, nesse contexto, a RENAM poderia também estar um pouco preparada para criar uma estrutura de sucessão, que até penso que foi criada. É essa estrutura que foi imediatamente acionada, que é o general Youssouf Momad, um general que era o sucessor materialmente mais preparado comparativamente com outros potenciais sucessores, como a Ivone, que não é militar, como o secretário-geral Manuel Bissopo, que também não é militar, sendo o RENAM um partido com uma estrutura militar muito forte. Agora, eu continuo a repetir que o Congresso não tem condições para acontecer agora, antes das eleições. É preciso que aconteçam as eleições autárquicas, ver se o governo e a RENAM, que andam num entendimento muito bom, estranhamente, andam em acordos muito estranhos, como aquele que foi visto para a RENAM legitimar a eleição do provedor de justiça, que a Frelimo precisava de 2/3, ok? Então, foi uma espécie de troca, ok? Nós hoje aprovamos o pacote da descentralização, amanhã vocês elegem-nos o nosso provedor de justiça, o antigo ministro Isaac Chande, que era muito importante que fosse eleito para substituir um incômodo José Abudo, que já estava fora do... Então, esse entendimento todo, estranho, mas que se compreende porque estamos a aproximar para as eleições, só vai se verificar a sua autenticidade depois das eleições, depois de vermos o comportamento das duas partes depois das eleições. Depois da RENAM perder eleições, ver se vai recorrer de novo àquele discurso pós-derrota de que não, nós voltamos para as matas, nós não vamos tomar posse, e depois de ver se a Frelimo vai deixar, mais uma vez digo deixar, a oposição fazer a campanha eleitoral, por exemplo, que não deixou fazer em choque. Organizaram motins. Vamos ver se os grupos de choque que a Frelimo usa para amedrontar a oposição vai usar de novo. Então, neste contexto, a RENAM vai ficar numa gestão interina, é quando se decide o que acontece cá fora. Depois da decisão, eu penso que vamos ver quem vai ser efetivamente o presidente. Agora não há condições. Bom, se me permite, meu irmão, nós estamos a dizer que estamos preparados para dar o desfecho sobre as questões militares, nem que seja amanhã. Não é possível, senhor deputado. Não. Nós estamos preparados para isso. A RENAM está preparada para isso.
Só para dizer que nós não estamos, digamos, a querer condicionar as eleições. Nós estamos a dizer, em momento oportuno, o partido vai realizar o Congresso. É isso que estamos a dizer. Portanto, e o partido Renamo continua a funcionar com a mesma vigorosidade, com a mesma coesão, com a mesma disciplina. Estamos a funcionar. Neste momento, estamos a preparar as eleições autárquicas. E devo dizer que nós estamos preparados de tal sorte que vamos ganhar a maior parte das autarquias. Isso é para dizer publicamente. Portanto, o que nós estamos aqui a querer referir é que cada ato tem o seu momento. Portanto, nós não estamos a condicionar isto e aquilo, isto a aquilo, não estamos a fazer isso. Estamos, nesse momento, a trabalhar com o mesmo vigor com que o Presidente da Câmara trabalhou. Temos grupos de trabalho, ao nível das províncias, a preparar as eleições autárquicas. Estivemos a fiscalizar o recenseamento eleitoral. Portanto, tudo isto, não é, continua a funcionar como máquina do partido, sem olhar para uma condição, dizer não. Okay. Bem, brevemente temos que ir brevemente o que eu iria dizer é a questão da vitória, em termos de preparação da Renamo para as próximas eleições. Olha, tudo quanto fragiliza não só a eleição, a vitória da Renamo, assim como também da Frelimo e tantos outros partidos, é a questão de negociações dos pacotes eleitorais, não com o interesse futurista com vista à estabilidade da paz efetiva em Moçambique, mas apenas para acomodar os interesses dos partidos a curto prazo. Então, acho que a abordagem tem que ser contrária nesse contexto do que o senhor está a se pronunciar. E em termos de vista, do ponto de vista de marketing político também, não se vai a uma eleição sem a certeza de quem de facto é o presidente e representante de facto, embora hajam várias estruturas que coordenam o partido. A Renamo corre grande risco de perder as eleições caso entre no processo eleitoral sem a figura principal que transcende para além das eleições como líder dessa entidade política. Mas esse assunto não seria apenas arriscado só para a Renamo, seria arriscado para a Frelimo ir às eleições no meio de uma coordenação, ir às eleições do MDM no meio de uma coordenação, porque o líder no meio, o presidente desse partido é a face principal que coordena a todos com toda a autoridade possível concedida pela Constituição, os estatutos dos respectivos partidos, para poder garantir a eficácia na coordenação eleitoral. Então, é por isso que eu digo, se nós formos as eleições nas condições em que, por exemplo, a Renamo está, antes de ter a sua liderança definida, a estrutura toda, porque tudo quanto se diz, não é a questão de eleger o substituto do Afonso, é a estrutura partidária toda que deve mudar, a composição toda. Enquanto isso não estiver definido e entrarem no jogo eleitoral, vão sofrer muito em termos de percepção, se eles são consistentes dentro da sua própria estrutura, para poder transmitir o mesmo voto de confidência ao seu eleitorado. Então vão ter que depois dizer, aconteceu isso, mas aquilo, mas a organização interna de um partido político, de todos, não só da Renamo, é muito, muito, muito importante que nós o digamos, porque só sabemos como é que os partidos políticos devem ser geridos e o que deve acontecer. Então há esse processo de gestão de mudança. Uma parte é positiva, sobretudo quando se trata do processo de negociações políticas e a integração dos homens armados da Renamo, que, ao colocar o general Yusuf no meio dos homens armados, é muito positivo, dá esperança ao povo moçambicano de que o processo de estabilidade, de paz que o Afonso Dhlakama, para o qual lutou, está sendo continuado pela Renamo. Mas a falta de uma decisão rápida de definir a nova estrutura que se mexe com a morte de Afonso Dhlakama pode prejudicar a própria Renamo. Vamos neste momento só uma questão em relação à associação. O artigo 29 dos estatutos
é explícito nisso. Diz que quem coordena permanentemente o partido é a Comissão Política. Portanto, foi à luz do artigo 29 que o Tenente-General Ossuf Momad foi eleito coordenador da Comissão Política. Não negamos a legitimidade, mas não era o número 2 do partido. Não. Na Renamo não há número 2. Nós temos um presidente, só há temos número, secretário. só há número 1 e o resto. Temos um presidente, temos um secretário-geral. O secretário-geral não é o coordenador do partido. Eu estou a falar dos estatutos. O artigo 29. Se for o artigo 29, há de encontrar que diz claramente o que estou a dizer. Bem, vamos neste momento observar um breve intervalo e voltamos na segunda parte, a altura em que os caros telespectadores terão a oportunidade de participar neste debate. Até já. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha notícias frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você, informado. As emoções de Moçambola estão de volta à STV. Viva todos os momentos do maior campeonato de futebol do país. Veja as suas estrelas favoritas a brilharem. De março a novembro, 16 equipas de todo o país desfilam aqui na STV Notícias. Com a parceria ZAP. Há 4 anos que somos o rosto da comunicação em Moçambique. 4 anos de uma história de sucesso e de liderança nas notícias, de um canal de liberdade. Muda-se o mundo, mas o nosso foco mantém-se. Palmejamos o país para trazer o melhor da informação. Somos uma televisão de debate aberto, do contraditório, de todas as partes. 4 anos trazendo-lhe o melhor da informação. Todos os factos na análise, no comentário. Voltamos para a segunda parte, a altura em que, neste momento, a partir deste momento, os telespectadores já podem ligar, tem um número em rodapé e deixar ficar a sua opinião em relação ao tema em debate. Hoje já temos um telespectador em linha, o Sr. Gabriel Mufundice. Boa noite. Muito boa noite. Sr. Mufundice, já está a participar no programa. Eu penso que a Renamo, da maneira que está a fazer, deixa muito já desejar. Porque o dirigente vai ficar lá no mar, em Gorongosa. Quando tem encontro com o Presidente da República, como vai ser? Ele vai vir aqui na capital, falar com o seu Presidente, depois volta das matas de Gorongosa. O que eu estou a ver, devia continuar como ele, dirigente interino, estar certo para conversar sempre com o Presidente, enquanto tem ligação com aqueles que estão lá em Gorongosa. Então ele vai fixar lá. O Presidente da República está cá na capital do país. Eu não sei o que está a acontecer aqui no nosso país. Se tem conversações, devia continuar com conversações. Se o dirigente vai ficar lá, o Presidente da República está aqui na capital, eu vou deixar espaço para os outros. Mas da maneira que está a acontecer na Renamo, deixa-nos já com medo. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pela sua participação. Vamos com a linha à disposição dos telespectadores para que possam interagir conosco e deixar ficar as suas opiniões à volta do tema que estamos hoje a debater, que tem a ver com a decisão do comitê, da Comissão Política da Renamo, manter, portanto, ou transferir o seu coordenador para a Serra da Gorongosa. A partir desse local deverá
portanto, dirigir o processo de negociações com o governo. Temos mais um telespectador em linha. Boa noite. Telespectador, boa noite. Alô, boa noite. Sim, boa noite e já está a participar no programa. Prontos, perdemos o contacto e esperamos que possa voltar a ligar para deixar, portanto, ficar a sua opinião aqui no programa Linha Aberta desta terça-feira. Portanto, a Renamo esteve reunida ao longo do fim de semana na Serra da Gorongosa, onde, portanto, tomou estas decisões. Bem, temos mais um telespectador. Boa noite. Boa noite. Sim, já está a participar no programa. Bom, eu queria opinar acerca do fato de o líder estar no campo. Sim, senhora Banga, está a participar. Sim. Bom, bem, senhora Banga, nós estamos a ouvi-lo. Sim, pode falar. O líder, o coordenador está mesmo na Serra do Gorongosa. É o facto de a Renamo ter um grupo como as armas e o mato. E jamais podia ser contrário ao líder estar aqui na cidade e as tropas estar lá no... Para mim é consentâneo que devia ser assim. E outro aspecto é o fato que mesmo o deputado Marcega está titubeante acerca da situação, mas parece que o líder já havia indicado mesmo que vai ser o próprio general Coutinho como sucessor. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. E a pedir a realização para melhorar as condições de áudio. Não conseguimos perceber muito bem a última colocação do último telespectador, mas temos a linha aberta e pedimos aos telespectadores para que possam ligar e participar, deixar ficar a opinião ou alguma questão para os nossos telespectadores. Temos um telespectador que pede anonimato. Boa noite e já está a participar. Não, é o senhor Arone, não pediu anonimato. É o senhor Arone. Senhor Arone já está a participar. Boa noite. Boa noite. Sim, eu sou da opinião que a Renamo devia se estruturar melhor, como o painelista esteve aí a dizer, né? E acho que o Muxanga será um candidato ideal para assumir o partido do Renamo nesta altura, visto que ele tem uma popularidade, né? Eu acho, em relação aos outros membros da Renamo. Isso viria dar um forte apoio à Renamo e uma maior credibilidade pela popularidade do Muxanga. Esta é a minha opinião. Muito obrigado pela sua participação, Sr. Rony. Portanto, a deixar ficar a sua opção dentro da Renamo, Sr. Rony. Mas pronto, é uma decisão que cabe aos próprios órgãos do partido tomar em relação a quem deverá, portanto, dirigir o partido Renamo. Continuamos com a linha aberta para os telespectadores ligarem e deixarem ficar como é que olham para esta decisão tomada pela Renamo. Temos o Sr. Abel, que nos liga de Maputo. Boa noite, Sr. Abel. Muito boa noite, como vai aí? Está tudo bem e pode deixar ficar a sua opinião. Muito bem. Olha, é o seguinte, eu estou acompanhando atentamente o programa. Primeiro, desejar boa sorte à Renamo e dar os bons parabéns aos participantes aí, o Sr. Simão Inambi, meu grande amigo. Olha, o meu comentário é o seguinte. Os dois comentadores, digo, respeito da Renamo, eles estão a dar uma proposta muito importante para a Renamo. Ou seja, estão a dizer o seguinte, Renamo
organizem-se. Caso contrário, não vão a tempo de ganhar as eleições. Portanto, eu acho que o homem da Renamo deve receber isso como um conselho muito importante, porque se eu fosse um candidato e fosse eleito para um município em nome da Renamo, eu estaria em dúvidas, porque não conheço o meu próximo dirigente. Ou seja, a Renamo deve eleger, sim, o mais rápido possível o seu dirigente para poder encaminhar todos os objetivos da Renamo. É tudo do meu lado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Abel, pela sua participação. Continuamos com a linha. Para ouvir mais telespectadores, deixarem ficar aqui as suas opiniões em relação à decisão, portanto, da Comissão Política, o órgão que neste momento está a dirigir a Renamo à luz dos seus estatutos. Temos em linha o Sr. Oscar, que também nos liga de Maputo. Boa noite, Sr. Oscar. Alô, sim, boa noite. Sr. Oscar já está a participar no programa. Exato. Ouvi todos os comentários, provavelmente, e achei interessante realmente os comentários aí. E é uma coisa que nós temos que entender. Quando nós falamos que tem que se organizar a Renamo, mas a Renamo já está organizada. E está no processo de trabalhar e seguir em frente. Então, essa decisão, para mim, essa decisão feita do presidente interino, estar lá, é perfeita. É perfeita. E também corrermos com os assuntos, talvez a Renamo correr com o assunto de hoje para amanhã eleger o presidente da Renamo. Eu acho que seria um pouco complicado. Eu acho que, do jeito que está realmente a trabalhar, eu não vejo uma coisa talvez tão inútil, né? Está agradável, porque não vale a pena fazer as coisas às correrias, e sabemos que é um grupo muito grande e, para mim, está correto. Muito obrigado, Sr. Oscar. Portanto, também a defender esta questão de gradualismo dentro da Renamo. E, portanto, continuamos com a linha aberta para os nossos telespectadores deixarem ficar as suas opiniões. Senhor Pedro, que nos liga da Matola, boa noite. Boa noite. Senhor Beto, desculpa. Senhor Beto, pode deixar ficar a sua opinião. A minha opinião é esta. Eu penso que a Renamo escolhe o que... Sim, eu quero dizer o seguinte. A Renamo, boa noite aos painelistas. Sim, senhor Beto, estamos a ouvi-lo. Sim, eu dizer o seguinte. A Renamo, isso fácil, escolhe o que quiser fazer. Mas assim, eu queria mais ou menos criticar aos jovens que estão aí no meio. Eu penso que está a antecipar aqui a derrota da própria Renamo. Tem comentários que, por exemplo, eu disse que a Frelimo se deixar ou não deixar. Eu penso que, se não me engano, se ele é jornalista, não sei. Não vou dizer o seguinte, que se a Frelimo deixar ou não deixar. A gente tem que trabalhar, a gente tem que se organizar para ganhar as eleições. E não esperar que a Frelimo deixe ganhar. Ele faz o trabalho, a Frelimo deixa de fazer, isso é com a Frelimo. Deixa ela não fazer o seu trabalho. Agora, eu não concordo quando ele diz que se a Frelimo deixar. Deixa-me exercitar a violência antes de chegar das próximas eleições. Muito obrigado, boa noite. Bem, muito obrigado, Sr. Beto, com um comentário de fato dirigido a chamada estava um pouco baixa,
Mas pronto, penso que Borges Jamir era um comentário dirigido a si, penso que está registrado. E continuamos. Bem, penso que temos em linha o Sr. Estevão. Boa noite, Sr. Estevão. Boa noite. Sim, Sr. Estevão já está a participar no programa. Sim, queria contribuir com dois aspectos. Eu acho que em relação à decisão da permanência do senhor Ossuf Mamad em Gorongosa é uma decisão bem tomada, porque em algum momento isso mostra que o comando da RENAMO consegue controlar os homens que estão lá, que são a ala mais forte do partido, e que estamos sozinhos, se calhar o controle podia ficar assim de forma disfarçada. Agora, em relação à eleição do presidente do partido, eu acho que é muito pertinente que a RENAMO fosse às eleições autárquicas próximas um líder já definido, porque nós sabemos muito bem que o comando maior do partido é tão importante na decisão daquilo que é a simpatia que pode ser granjeada a nível dos eleitores. Se a gente se lembrar há bem pouco tempo das eleições autárquicas que aconteceram aqui em Nampula, a interclasse que aconteceram aqui em Nampula, se olharmos a forma como o eleitorado votou no candidato da RENAMO, teve uma influência muito positiva a voz ou o comando do malogrado Afonso da Gama, porque aquilo que era a simpatia que ele trazia para o eleitorado, o diálogo que ele manifestava entre o eleitorado, em algum momento moveu as massas até a votar no candidato do partido, porque tinha um líder máximo que tinha uma forma de dirigir, uma forma de trazer o pessoal a votar naquilo que é o partido. Agora, se o partido vai concorrer nas eleições autárquicas, ser um líder máximo que até a população no geral não conhece o comando maior do partido, no momento isso pode influenciar negativamente aqueles que são os candidatos que o partido poderá colocar para as autarquias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Estevão, por ter participado no programa. Foi o nosso último telespectador. Ficamos com muito pouco tempo do programa. Gostava mesmo breves comentários em relação a estas colocações dos telespectadores. Vou começar por si. Bom, muito obrigado. Eu quero também agradecer do fundo do coração a todos os participantes, tanto deste debate, e sobretudo agradecer pelo encorajamento que nos dão e este conselho persistente de que devemos ter um presidente eleito do partido. Isto é um imperativo dentro do partido. Portanto, nós temos essa consciência e temos esse dever de eleger o novo presidente do partido. Portanto, se calhar dizer apenas que aquela RENAMO que os moçambicanos conheceram, liderada por Sua Excelência o Sr. Presidente Afonso Macacho Marceta Yacama, é a mesma RENAMO. Portanto, neste momento estamos com um coordenador, sim, mas continuamos a seguir os mesmos princípios, continuamos a seguir os mesmos ideais, continuamos com a luta que o Presidente Yacama iniciou, que era de democratização do país. Portanto, a instituição dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Hoje temos a possibilidade de falar livremente, até certo ponto, obviamente. Temos a possibilidade de confessar uma religião. Temos a possibilidade de sermos julgados por um tribunal, portanto, com ou sem justiça, mas temos os tribunais. Portanto, são esses princípios que nortearam sempre a luta da RENAMO, que foi dirigida pelo Presidente Yacama, e nós vamos continuar nesta batuta. Também voltar a reafirmar que a luta do Presidente Yacama, que era sobre a descentralização,
maior democratização do país. Tanto com a eleição dos governadores, a eleição dos administradores. Esta é uma herança que o presidente da Câmara nos deixou. E é essa herança que nós, que hoje estamos a continuar essa luta do presidente da Câmara, de fato, queremos levar a bom porto. Este é o nosso compromisso. É o compromisso do Partido do Renamo, é o compromisso de todos os quadros e membros do Partido do Renamo. Porque, para nós, o sangue não pode ter sido derramado em vão desde a luta pela democracia até hoje. O país precisa de paz, precisa de tranquilidade, precisa do exercício das liberdades fundamentais, precisa de democracia no país. Portanto, o que nós temos agora a fazer é vingar a morte do presidente, levando a bom porto esses princípios. E a nossa maior vingança será, de fato, conseguir uma vitória muito significativa nas próximas eleições autárquicas, porque sabemos, e o presidente da Câmara deixou um partido altamente preparado. Tem pilares, tem um alicerce bastante forte, o partido, e são esses pilares que nós queremos mantê-los de modo a conseguirmos uma vitória e uma vitória convincente. Só que, de fato, esperamos que, como dizia o irmão Borges, não continuemos a assistir a serem usadas as forças de defesa e segurança, a polícia, os militares, a perseguir os membros da oposição com maior incidência para o governo da RAM. Nós queremos eleições justas, livres e transparentes. Eu vou dizer duas coisas. Primeiro, não concordo muito que seja determinante ter o líder máximo do partido para se ganhar eleições municipais. Eleições municipais são eleições locais, que os problemas que são abordados são problemas locais. Então, acredito mais que os candidatos locais, que conhecem os problemas locais, que saíram de um processo de seleção localmente, seja o suficiente para os partidos ganhar as eleições. Não estou a desvalorizar a pertinência de ter um presidente, mas não é tão pertinente, não é determinante ter o presidente do partido para ganhar eleições locais. Então, os candidatos locais podem ganhar. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, um pouco para explicar às pessoas porque que eu digo que a Frelimo deixar a Renamo ganhar. É assim, nós tivemos o exemplo das eleições de 2009, da segunda eleição do presidente Guebuza, que houve todos os problemas que existiram naquele momento. Não sei se recordam daqueles atos de violência contra o presidente do MDM em Choque, espacamento, uma série de situações, uma campanha mal feita, muito mal feita, com muita violência, e o resultado foi que a Renamo teve cerca de 17% de votos. E depois a consequência disso foi o conflito pós-eleitoral a seguir a essas eleições, que só terminou em 2014 com a assinatura do acordo de cessação de hostilidades. Então, eu estou a falar como cidadão moçambicano, que sou apartidário neste momento da Frelimo de Renamo, ok? Então, há sim questões que acontecem durante as eleições, de manipulação de todo o processo, de recolha de cartões de eleitor que são depois queimados, de violência, que conduzem a um processo eleitoral não transparente, que as próprias partes assumem que o processo não foi transparente, depois conduzem à violência pós-eleitoral, como aquela que assistimos a seguir às eleições de 2009. Então, é nesse sentido que estou a dizer que a Frelimo deixar, porque efetivamente às vezes não deixa as pessoas ganharem. Acontece o que aconteceu em Quilimane, a gente da FIRE a carregar as urnas de votos que depois já desapareceram, nunca mais foram contados. Então, são essas coisas que são protagonizadas por agentes das forças de defesa e segurança, pelos chamados grupos de choque do Partido Frelimo, que impedem as outras formações políticas de exercer livremente a sua campanha e os seus membros de votarem. Não, são só esses dois comentários que eu queria fazer. Bom, há um aspecto que talvez os telespectadores também tentaram enfatizar, que talvez será o que é a grande dificuldade da Renamo no processo da sucessão, porque pela história da existência da Renamo tiveram apenas dois presidentes, o André Matsangaíssa, que foi substituído pelo Afonso Dhlakama, também por uma causa maior, a morte, e hoje
estamos aqui perante a mesma situação e que a Renamo não tem hábito de suceder o seu líder. Se tivessem criado esse hábito antes, enquanto o Lagama estava vivo, hoje existiria alguém que tivesse apetite de liderar a Renamo e já poderia se despontar durante o processo deles. Porque o que acontece quando é um líder, isso acontece também no MDM, não é? É diferente daquilo que tem acontecido na Frelimo, onde temos visto talvez 3 candidatos a concorrerem para o mesmo cargo. O MDM, não me recordo de ter visto um outro candidato pela associação que concorresse contra o Davis Simão. Na Renamo nunca ouvi que existe um candidato que está a concorrer contra o Afonso Lacampo. Então, isso tem que ser uma cultura política dentro de um partido que possa facilitar esse momento de transição, porque quando alguém concorre, mesmo que não seja eleito, já desperta atenção em termos de liderança, tal que quando chega o momento de sucessão, já o partido, os membros já podem dizer, olha, agora aquele que foi o segundo naquela eleição, acho que pode concorrer, e começam os lobbies, porque na verdade esses lobbies internos criam a capacidade de aglutinar a organização, e por isso que nós temos que, como partido políticos, deixarem as pessoas concorrerem, deixarem as pessoas, de facto, desafiar as suas lideranças, para quem vencer, de facto, ser uma pessoa que foi provado no fogo que de facto ele vale a pena. Uma concorrência à presidência para a sua própria associação, a sua oposição, é ditadura. É por isso que hoje aqui há grande problema para alguns partidos que não conseguem encontrar possível saída porque não estão habituados a concorrer. Então, para mim, para terminar, eu diria que é um desafio para a Renamo. No processo de sucessão, vamos dizer assim como nos parece, né? Tinha que haver um hábito de cultura de concorrência e segundo, a questão eleitoral, o partido Renamo, o partido Frelimo e o MDM, sempre conforme nós dissemos, nunca criaram um sistema profissional de gestão eleitoral. É por isso que tem lá membros da Renamo, membros da Frelimo, membros do MDM, dentro da Comissão Nacional das Eleições. O governo, o Estado, deve garantir que, se querem, teremos um processo mais coerente, mais aberto, um sistema que não é controlado pelos concorrentes, que hajam membros apartidários que geram um processo eleitoral, profissionalização das eleições, como acontece na África do Sul, como acontece em tantas outras partes do mundo. As comissões eleitorais não têm interferências políticas, tomam decisões autónomas, mas isso é uma questão estrutural, porque não basta termos uma comissão política sem que haja uma instância de arbitragem no caso de reclamações e que as pessoas que de facto tenham interferência nos processos políticos sejam severamente punidas. Então, não é só entendendo nesse caso porque que os partidos políticos estão metidos dentro do processo de gestão, mas também por falta dessa estrutura de suporte a uma comissão independente de gestão eleitoral. Tendo dito isso, é a vontade política. O Estado pode muito bem organizar um processo eleitoral onde não há interferência de militares, não há interferência dos partidos políticos. A Renamo, a Frelimo devem sair, aliás, podem sair, o MDM também, e a polícia pode não interferir nos processos eleitorais em todas as instâncias. Então, o que nós queremos é não olharmos nos processos de uma forma mediática, que queremos esse ganho agora, por isso o pacote eleitoral tem que ser transformado. Temos que pensar no país a longo prazo, como é que nós queremos o nosso Moçambique, como é que nós queremos gerir as nossas próprias eleições. Aí acho que nós estaríamos a falar de uma forma mais coerente do que termos que atender assuntos temporários e imediatos dos partidos políticos que nós temos em Moçambique. Bem, e agradecer mesmo pelas vossas análises, mas gostava mesmo, estamos muito em cima da hora. Duas coisas muito rápidas, só para esclarecimento. A primeira questão é que a Renamo tem o hábito, sim, de sucessão por eleição, porque o Marogrado, presidente da Câmara, foi sendo eleito sucessivamente. Pelo tempo que ele ficou a presidir o partido, foi eleito. Tanto é assim que nos últimos 2 congressos nós tivemos outros candidatos. É o caso do falecido Manuel Pereira, que foi deputado da Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral da Zambésia. É o caso do Rogério, da província de Inhambane, que era membro do Conselho de Estado, e membro do Conselho de Defesa de Estado.
Portanto, nós temos essa cultura. Se calhar é falta de informação. A segunda questão, sobre os membros dos partidos nos órgãos eleitorais. Nós, como partido, gostaríamos que as eleições fossem, portanto, dirigidas por pessoas idôneas. Mas nós tivemos experiências. Não vou aqui citar nomes só para não constranger. Nós tivemos presidentes de comissões de eleições que vieram da sociedade civil, entre aspas. Mas na presidência dessas entidades, nós tivemos fraudes escandalosas. E o país teve sempre problemas, conflitos pós-eleitorais, exatamente pela má gestão desses dirigentes. E mais, o próprio Conselho Constitucional, que é suposto, como tribunal, que devia ser justo, declarou vencedor agora, em 2014, sem ter os resultados dos ciclos eleitorais, segundo manda a lei. Portanto, são esses aspectos que não dão garantia a nenhum partido político. Agora, imaginemos os partidos políticos fora do processo. O que seria? Quer dizer, iam atribuir um assento, 2 assentos aos outros partidos políticos. E não é isso que o país quer. Portanto, essa é uma questão de esclarecer isso. Obrigado. Bem, íamos terminar o programa, mas gostava só de... o país, de fato, vive um momento, foi tema na semana passada, mas só para finalizar, com uma pergunta em relação aos acontecimentos que estão acontecendo no extremo norte do país, exatamente em Cabo Delgado. Gostava de uma breve explanação de cada um, a começar pelo Dr. Simão Nyambi, como olha e como o país pode enfrentar esta situação e por termo a violência que está a acontecer no norte do país. Bom, disse violência e depois temos que tentar caracterizar e entender que tipo de atos de violência estão a ocorrer no norte do país. É lamentável que ainda nós não temos um posicionamento concreto se é um grupo terrorista, se está identificado, porque se é um grupo terrorista já está identificado, a questão do combate ao terrorismo não é necessariamente apenas para um país, é uma coisa que pode aglutinar várias sensibilidades nacionais e internacionais, e por isso que cabe ao nosso Estado ativar todos os mecanismos possíveis para identificar esse grupo e se é um grupo que tem que ser perseguido, levado para a justiça, ou é um grupo terrorista que deve ser combatido não só dentro do país, assim como fora do país. Porque, de facto, é muito lamentável e triste o que está a acontecer, sobretudo no meio do que está nos investimentos, que estamos até levar essa questão, que tipo de relação existe entre os investimentos que estão a ocorrer agora na bacia de Rovuma e esses grupos que estão a aterrorizar as comunidades em Cabo Delgado. E por isso é um fenômeno muito novo que nos seria muito difícil, mas acho que deve já existir algum posicionamento muito forte para combater isso. Borges. Bom, esse é um tema muito difícil de abordar. É preciso dizer que em menos de 2 semanas nós tivemos casos confirmados de 17 pessoas assassinadas. São números muito elevados. Tivemos 10 assassinatos, primeiro, penso que dia 27, por aí, mas esses de ontem à noite somam 17, mais os 9 que a polícia também disse ter assassinado da outra parte. Então estamos a falar de aproximadamente 27 casos, de quase 30 casos de assassinato dentro de 2 semanas. É muito elevado. Agora, neste momento custa encontrar palavras de dizer, é mesmo um sentimento de susto, mas eu penso que precisava de um posicionamento político. Eu penso que chega um pouco de ouvir a polícia só todas as terças-feiras a dizer que não, crime comum é de 7 pessoas assassinadas, crime comum 10 pessoas decapitadas, porque a polícia chama isso de homicídio voluntário, fogo posto, quando se acendeu um caso. Então eu penso que uma posição política do Presidente da República é necessária, pelo menos, para dizer que estamos mesmo numa situação calamitosa. Não se pode matar dezenas de moçambicanos e o Presidente da República, que é o representante número 1 dessas pessoas, não dizer nada. Segundo aspecto, eu penso que estamos a escamotear um pouco a verdade, nós como sociedade, quando dizemos que não sabemos
por que essas pessoas estão a fazer essas coisas. No primeiro ataque, no dia 5 de outubro de 2017, a polícia logo a fresco veio a dizer que não, este grupo tem reivindicações, não quer as pessoas para pagar impostos, não quer as pessoas para estudar em escolas oficiais. Eu penso que essas gravações estão em algum lugar, estão escritas em algum lugar, só que fomos evoluindo, agora chamamos essas pessoas de criminosas. Não é chamando de criminosos, não de terroristas, que vamos resolver o problema. Então, eu penso que é o momento do país pensar a sério a questão que estamos a falar, sem querer fazer nenhuma comparação de desmilitarização da Renamo, porque cria uma insegurança que nunca matou tanto assim como está a acontecer em Mocimbo. Então, eu penso que é uma situação totalmente catastrófica que precisa de uma ação muito urgente. Talvez o Presidente da República tenha que dar cara para nos dizer que estamos mesmo numa situação catastrófica. E como é que a Renamo tem estado a olhar para estes casos e também a Renamo tem estado a gabar-se de possuir, de ter rangers, de ter militares altamente capacitados? Não seria esta uma oportunidade da Renamo aliar-se? Até porque estes ataques acontecem numa região de grande influência da Renamo e, portanto, a maior parte das pessoas que são vítimas provavelmente até são membros da Renamo. E a Renamo também apoiar com estes seus rangers e ajudar no combate a estes casos. Bom, primeiro lamentar a morte, de fato, desses compatriotas inocentes que vêm a sua vida encurtada. Em segundo lugar, a nossa, a nossa maneira de ver é de indignação. Porque o país está agora sobrecarregado com uma dívida ilegal e inconstitucional. E o argumento da contração dessa dívida era para comprar, portanto, armamento, material para a defesa e segurança do Estado. E ainda estamos a pagar essa fatura. Agora, este material, onde é que é usado para defender a soberania nacional? E mais, o Estado moçambicano tem forças de defesa e segurança que suponho que sejam preparadas para enfrentar uma situação como essa, calamitosa, como dizia o Borges. Então, onde é que estão aquelas forças de defesa e segurança que andaram a perseguir os membros da oposição, a assassinar, a disparar, e hoje estão aí os invasores que estão a criar problemas ao país? Então, a questão que se coloca é: a quem interessa esta ação desses criminosos? Quem que dirige? Eles fazem isso a mando de quê? E qual é a dificuldade que o Estado moçambicano, sobretudo o governo moçambicano, tem de pôr a máquina das forças de defesa e segurança para rechaçar esses criminosos? Outro aspecto, coloca a questão dos rangers. Bom, nós temos forças altamente preparadas. Isso é verdade. E, infelizmente, estamos a ser impedidos de estar enquadrados nas forças de defesa e segurança, nas Forças Armadas, na polícia, no CIS. Porque, acreditem os moçambicanos, se nós tivéssemos os comandos integrados nas forças de defesa e segurança, esse tipo de situação não ia acontecer. A Renamo está em condições de defender esse país, assim como lutou para que a democracia se instalasse neste país. Portanto, do nosso lado, estamos à espera que os nossos comandos, os nossos homens sejam integrados nas forças de defesa e segurança e eles vão dar o seu contributo. Os moçambicanos hão de ver que estas forças não só combateram pela democracia, mas estão em condições de defender a soberania deste país. Portanto, infelizmente... Mas como um jeito de demonstração desta disponibilidade desses homens, nós teria uma boa vontade da Renamo. Enquanto se discute a questão, nós temos homens que estão prontos para ir apoiar as forças de defesa e segurança. Não, mas os nossos homens estão cercados. Isso não é dúvida para ninguém. Os nossos homens estão cercados. Estamos em tempo de trégua, sim, mas os nossos homens continuam cercados, porque as posições militares que foram colocadas estão lá. Então,
como é que nós podemos participar, podemos ajudar. Mas estariam disponíveis? A partir do momento que os nossos comandos forem integrados nas Forças de Defesa e Segurança, obviamente que esses, como cidadãos, como moçambicanos, como donos desta pátria também, vão participar. Não há nenhum problema. Muito obrigado por participar aqui do programa, ao caro torcedor também, por ter nos dado a honra da sua audiência. Nós nos despedimos na expectativa de voltarmos numa próxima terça-feira com mais um tema para análise aqui no programa Linha Aberta. Muito obrigado e boa noite.